Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, antes de começar a nossa aula, eu quero que vocês peguem a apostila de ensino religioso e peguem o caderno de história de vocês, tá bom? Pegou o caderno de história? Abre naquela parte que eu pedi para vocês separarem para o ensino religioso. Façam um pequeno cabeçalho com o nome de vocês, o nome da escola, o nome da disciplina, o nome da professora, a data de hoje e o tema dessa aula, ok? Quando vocês fizerem isso, eu vou começar a explicação da aula de hoje. E o tema da aula de hoje é religiões de matriz africana. Desde o começo do ano, nós estamos vendo algumas religiões, mas antes disso, nós falamos um pouco sobre a importância, de respeitar todas as religiões. O nome disso é tolerância religiosa, E também liberdade religiosa. Por quê, gente? Porque essa liberdade religiosa, ela é garantida na nossa Constituição. Isso quer dizer que os católicos, eles têm direitos de ser católico e de praticar os seus cultos. Os espíritas, eles têm direito de ser espíritas e de praticarem os seus cultos. Os judeus têm direito de serem judeus e de praticarem os seus cultos, assim como os seguidores das religiões de matrizes africanas. É importante a gente saber o seguinte, gente, que mesmo sendo garantido na nossa Constituição, algumas dessas religiões, ou essas religiões de matrizes africanas, elas são muito perseguidas, Normalmente dizem que essas religiões, elas são culto ao demônio, elas são feitiçaria, Elas estão relacionadas ao diabo, a uma coisa maligna, a uma coisa negativa, mas isso não é verdade, tá? E aí hoje eu trouxe algumas dessas religiões para vocês conhecerem um pouquinho sobre elas, tá? Se elas são religiões de matrizes africanas, quer dizer que elas foram trazidas, para o Brasil juntos com os escravos africanos, Eles que tinham as suas próprias religiões, a sua própria língua e a sua própria cultura lá na terra deles, na África, foram trazidos como escravos para o Brasil, E acabaram misturando toda essa cultura com a cultura que veio a ser a cultura brasileira, tá? E aí, a partir disso, surgiram algumas religiões. Eu trouxe aqui para vocês alguns desses povos, povos africanos que vieram para o Brasil e ajudaram a criar essas religiões, como os Bantus, os Yorubás, os Nagô-sudaneses e os Jejés. Isso tudo tá na apostila de vocês, tá bom, gente? Eu trouxe aqui para vocês 4 religiões de matrizes africanas, com algumas características aí para vocês conhecerem um pouquinho sobre elas, tá? A primeira religião é o Batuque. Batuque quer dizer bater tambores. E isso é muito importante para eles, porque para os seguidores dessa religião, o ritmo é muito importante. Então, quando eles estão nos chamados terreiros, que é o lugar onde eles cultuam, eles sempre estão muito envolvidos em músicas e danças, com o uso desses instrumentos de percussão que eles chamam de batuques, tá? Essa religião, ela foi trazida, da costa da Guiné e da Nigéria, na África, mas atualmente ela é muito cultuada no Rio Grande do Sul, se estendendo até mesmo para o Uruguai. Eles cultuam os orixás, Depois eu vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem mais ou menos o que são os orixás. A segunda religião que eu trouxe para vocês é o Candomblé. O Candomblé, ele foi criado na Bahia, E lá também cultuam nos chamados terreiros, O Candomblé, ele é uma mistura da cultura africana com o catolicismo. Então é por isso que eu posso dizer que é uma religião monoteísta, que serve somente um Deus. Que Deus é esse? O Deus cristão, o Deus dos católicos, Já que eles misturaram a religião da cultura africana com o catolicismo, tá bom? Candomblé quer dizer dança ou dança com atabaques. Então eles também valorizam muito a dança e o ritmo, como os seguidores do Batuque. E também cultuam os orixás. A terceira religião
é a Umbanda. Ela é muito praticada no Brasil, né? Assim como o Candomblé, ela é uma das religiões de matriz africana mais conhecidas, tá? Umbanda significa arte de curar e os seus seguidores, né, procuram os terreiros de Umbanda para buscar curas espirituais, até mesmo curas físicas, né? E também para organizar a sua vida espiritual, esse tipo de coisa. Tá? As pessoas que presidem essas reuniões, esses cultos no terreiro de Umbanda, são chamadas de pais e mães de santo, tá? E a Umbanda, ela é uma mistura entre o Candomblé, o kardecismo e o catolicismo, tá? Por último, nós temos o Omolocô, que é uma religião de matriz africana que não é tão conhecida, né, aqui no Brasil, mas ela é praticada em vários lugares, como a Bahia, como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, né? Além de cultuar os orixás, eles também cultuam os caboclos e os preto velhos. Omolocô quer dizer filho da fazenda. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: vocês perceberam que o lugar onde essas pessoas cultuam são chamados de terreiros? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas terreiros, né, geralmente são como se fossem quintais das fazendas, né, que é justamente onde os escravos viviam, né, no período da escravidão. Então eles ficavam ali no terreiro e aí eles ficavam escondidos ali para poderem cultuar, né, para poderem manifestarem as suas religiões, já que durante aquele período elas eram proibidas, né? A única religião que era permitida no território brasileiro, quando ele ainda era uma colônia, era o catolicismo, né? Então eles não podiam seguir as suas religiões, né? A religião deles era perseguida. Se, por exemplo, eles fossem vistos, né, praticando algum ato religioso, eles poderiam ser castigados, né, e até mesmo mortos. E aí, durante muito tempo, eles fizeram isso de forma escondida e até mesmo fizeram um sincretismo religioso. Eu já expliquei para vocês o que isso significa. Sincretismo religioso é quando há uma mistura, né, de religiões, no caso do Candomblé e da Umbanda, né, uma mistura aí com o catolicismo, por exemplo. E aí, gente, como eu falei pra vocês, né, eles cultuam em terreiros, então mesmo depois de terem sido libertos, né, de saírem das fazendas, eles continuam chamando o lugar de culto de terreiros e até mesmo de roças. Eu trouxe aqui 2 exemplos de orixás para vocês entenderem mais ou menos, tá? Tá na apostila de vocês também, gente. O orixá da agricultura e o orixá que habita as árvores, né? Vocês podem perceber que os orixás, eles estão relacionados a elementos da natureza, né? Então eles são cultuados, podem ser animais, podem ser cursos d'água, né? Como o oceano, como o mar, como o rio, né? Como o céu, como as estrelas, o sol, as árvores, o solo, tá? Então depois vocês vão assistir esse vídeo e vocês vão entender um pouco melhor, tá? Gente, terminamos essa aula de hoje, que está da página 9, 10 e 11 da apostila, né? Então, depois de assistir esse vídeo, vocês vão ler, né, todo esse conteúdo para fixar. Vão fazer os exercícios da página 11 e página 12, tá bom? E até a próxima aula, tá? Na nossa próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as religiões mais comuns aqui no Brasil, tá bom? Ó, beijinho pra vocês, tô morrendo de saudade.